Fala galera, mais um vídeo, hoje sobre as multiplicações dos pães e dos peixes, o milagre mais conhecido e documentado de Jesus. Vamos lá para o texto que está lá em João 6, do verso 1 ao 15, fala assim: Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, disse a Filipe: Onde compraremos pão para lhe dar de comer? Mas Jesus dizia isso para testá-lo, porque sabia o que estava para fazer. Filipe respondeu: Nem mesmo 200 denários de pão seria suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: Aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: Faça com que todos se assentem no chão. Havia muita relva naquele lugar. Assim os homens se assentaram e eram quase 5.000. Então Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes, tanto quanto queriam. E quando já estavam satisfeitos, Jesus disse aos seus discípulos: Recolhem os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram depois que todos tinham comido. Quando as pessoas viram o sinal que Jesus havia feito, disseram: Esse é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Jesus ficou sabendo que estava para vir com a intenção de fazê-lo rei à força. Então ele se retirou outra vez sozinho para o monte. Através desse texto, conseguimos tirar várias lições para a nossa caminhada hoje. E esse texto, né, esse milagre dos pães e peixes, é um dos textos mais conhecidos, dos milagres, dos sinais mais conhecidos de Jesus, e um dos textos que é repetido em todos os evangelhos. É um dos poucos textos que são repetidos nos 4 evangelhos. Nos evangelhos de Marcos, Lucas, Mateus e no Evangelho de João, que é esse que estamos lendo. Vamos estudar um pouco mais sobre essa questão, sobre esse texto que acabamos de ler, né? Primeira coisa que a gente consegue ver que quando Jesus ele fala sobre alimentar essa multidão, Filipe questiona e fala assim: Jesus, no caso, para a gente alimentar toda essa multidão, a gente vai precisar de 200 denários, né? Talvez nem isso dê para sustentar toda, para alimentar toda essa multidão. Só que como a gente vai entender a moeda da época transformando no nosso salário, para a gente entender mais claramente o que Jesus estava dizendo? Quando Filipe fala assim, 200 denários para alimentar toda a multidão, denário era uma moeda daquela época que era um denário era o salário de um trabalhador da época, era o salário diário de um trabalhador. Então, 200 denários era aproximadamente um salário de 8 meses de trabalho de um trabalhador normal, de um trabalhador braçal. Então, quando o Filipe fala assim, Jesus, a gente precisa de cerca de 200 denários, ele está falando assim, Jesus, precisaria de mais ou menos de 8 meses de salário, sem gastar nada, para a gente alimentar toda essa multidão. Então, se você pensar assim, 8 meses de salário para alimentar toda aquela multidão, você pensa assim, é muita coisa. Realmente é muita coisa. Então, quando você pensa assim, o que Jesus fez é um milagre muito maior, porque com dinheiro, se fosse olhar com dinheiro para comprar para alimentar todo aquele povo, provavelmente não seria suficiente, porque teria que ter 8 meses de trabalho ali. Muitos ali não teriam esse valor ali em mãos para estar alimentando aquela multidão. Uma outra coisa que a gente consegue ver que é o menino com 5 pães e 2 peixes não se escondeu em nenhum momento. Naquela época, aquele contexto de viagens e que não existia, não existia aviões, não existia carros, embarcações eram caras para você ir de uma cidade para outra. Então, de uma forma que você iria para uma cidade para outra, era a pé, era andando. Então, se você era um viajante, se você precisava ir de uma cidade para outra, você teria que ir caminhando, você teria que ir andando. Então, a primeira coisa que você teria que fazer é levar comida, levar alimento. Então, provavelmente, no meio daquelas 5.000 pessoas que tinham ali, muitos ali tinham alimentos. Porque se naquela época o contexto, se você está caminhando, se você é um viajante, você precisa levar alimento, talvez muitos ali tinham alimentos. Só que o que eu acho interessante é que quando Jesus pergunta se alguém tinha ali alimento, ou então se teria algum lugar que a gente conseguiria alimento para alimentar todo aquele povo, eu imagino que todo mundo ficou calado. Todo mundo ficou calado olhando o que Jesus iria fazer. Mas surgiu um menino corajoso e vira e fala assim: Eu tenho aqui 5 pães e 2 peixes. Mas o que seria 5 pães e 2 peixes para 5.000 pessoas?
Um número muito pequeno, um número muito baixo. Se você fosse tirar um farelo para cada, não alimentaria as 5.000 pessoas. Então faltaria muita comida. Só que Jesus usa 5 pães e 2 peixes para trazer um dos milagres mais conhecidos, um dos milagres maiores assim que o Evangelho de João relata para alimentar 5.000 pessoas. Não só alimenta 5.000 pessoas, né? Mas enche 12 cestos, deixa 12 cestos cheios. E muito mais do que 5.000 pessoas, porque naquela época também a contagem não se contava mulheres e crianças. Então, quando fala 5.000 pessoas, era 5.000 homens. Então, se for contar com a mulher, com as mulheres de cada homem, com as crianças, né, de cada família ali, daria muito mais de 5.000 homens. Alguns teólogos falam que tinha aproximadamente entre 10 a 15 mil pessoas ali. Então o número aumenta mais ainda, né? O milagre de Jesus é maior. Então vamos lá para outra coisa que eu acho interessante nesse ensinamento de Jesus, que Jesus não se preocupou com as suas necessidades. Olha que ele fala assim lá no verso 5: onde compraremos pão para lhe dar de comer? Jesus ele não vira para seus discípulos e fala assim, gente, já está tarde, né? A gente tem que sair, a gente tem que comer, a gente tem que se alimentar. Vamos sair, deixa o povo aí, a gente vai, se alimenta e depois a gente volta. Não, Jesus não fez isso. Jesus ele se preocupou mais do que as necessidades das outras pessoas do que a si próprio. Você acha que Jesus não estava com fome ali? Você acha que os seus discípulos não estavam com fome ali também? Eles também estavam sem comer. Mas Jesus não se preocupou com isso. Jesus se preocupou com a necessidade de outras pessoas. Será que temos feito assim como Jesus fez, preocupado antes da nossa necessidade, a necessidade de outras pessoas, daqueles que ainda não conhecem a Cristo, daqueles que ainda não ouviram falar de Cristo? Será que temos preocupado com as necessidades de outros ou será que temos egoísta e preocupado só com as nossas necessidades? Uma outra coisa que acho bem interessante nesse texto é que nos versos anteriores, Jesus foi criticado pela sua autoridade. Nos versos seguintes, após o milagre, ele é exaltado pelo povo. Se a gente voltar aí no capítulo 5 de João, a gente vê que Jesus ele faz um milagre no sábado. Ele cura um paralítico no sábado. E quando ele cura esse paralítico, muitos questionam Jesus. Muitos viram e falam para Jesus e pensam assim, mas por que Jesus está curando no sábado? Por que ele está curando no sábado? Muitos viram e falam assim, gente, muitos viram, né, religiosos, fariseus, viram para o paralítico e falam assim, olha, hoje você não pode tomar o seu leito e andar. Outro dia você toma o seu leite e ande. Hoje não. É como você imagina se você conhecesse ou você fosse um paralítico, Jesus te cura e chega um religioso e fala assim: "Não, hoje você não pode sair andando. Hoje você não pode ser curado. Volte a ser paralítico." Olha para você ver que absurdo que o povo estava falando. O absurdo que os religiosos estavam dizendo para aquele paralítico. Jesus acabou de curar ele, Jesus acabou de fazer uma transformação na vida daquele homem, e eles viram e falaram assim: não, hoje não. Hoje é sábado. Hoje você não pode ser curado. Hoje você tem que continuar sendo paralítico. Olha para você ver que absurdo. Então, Jesus ele é criticado nos versos anteriores, né? Numa situação antes desse milagre, ele é criticado, e após fazer esse milagre, Jesus é exaltado. A gente vê que lá no verso 15, o povo vira e fala assim: Jesus ficou sabendo que estava para vir com a intenção de fazê-lo rei à força, então se retirou outra vez sozinho para o monte. Então, as pessoas viram o milagre que Jesus fez e virou e falou assim: este verdadeiramente é o profeta que devia vir ao mundo. Então, eles entenderam que Jesus era realmente aquele que eles estavam esperando. Só que aí, a partir desse momento, eles queriam fazer Jesus rei, né? Mesmo sem a vontade de Jesus. E Jesus ele sai porque ele não queria ser feito rei, não naquela época, não naquele momento, não daquela maneira, não daquela forma. E olha para você ver como que a multidão age. Primeiro, ela critica Jesus por ter curado, né? Religiosos criticam Jesus por ter curado no sábado. Depois eles agradecem, querem fazer Jesus rei, né? Por ter feito aquele milagre, por ter alimentado. E logo mais na frente, iremos ver que a multidão continua fazendo sugestões, fazendo coisas que Jesus desagrada ou que Jesus agrada, né? Hoje vamos terminar esse vídeo aqui. Na semana que vem vamos continuar baseado nesse texto no Evangelho de João, né, no capítulo 6, e vamos continuar sobre a atitude da multidão após esse milagre. Fique ligado e na semana que vem estamos de volta. Não se esqueçam, siga nossas redes sociais.